Bom dia, pessoal. Um bom dia das mães para o pessoal que tem mãe ainda e para as mães que estiverem assistindo. E hoje eu vou comentar com vocês um pouco a respeito da madeira morta e como proteger a madeira morta, né? É um assunto assim, vamos dizer que um pouco extenso, mas é fácil de se entender. O porquê de proteger a madeira morta, né? Bom, existem vários motivos, né? A madeira morta, se a gente não faz uma proteção nela, ela vai continuar se degradando até acabar todo o trabalho. Então, a gente usa de alguns produtos químicos para estar protegendo essa madeira morta. Um deles é a cauda sulfocálcica, né? É a mesma que a gente está usando para combater ácaros e fungos muitas vezes. A cauda sulfocálcica ela vai causar um efeito meio branco na madeira morta. Isso eu até queria comentar com vocês a respeito desse efeito branco. Não são em todas as plantas que esse efeito branco fica muito bom. Por exemplo, em algumas nativas, né, como nossas jabuticabas, as bougainville, a pitanga, esse efeito branco já não é natural. Esse efeito branco ocorre muitas vezes para aqueles que observam muito imagens, fotos, vídeos, né, pelo YouTube ou por qualquer revista ou qualquer outro tipo de meio de comunicação ou de visualização, vão perceber que aquelas plantas que têm aquele efeito branco são plantas que vegetam muitas vezes em local de frio muito intenso, muitas vezes geada, nevasca e outras situações que acabam provocando aquele efeito branco. Então, no caso das nossas bougainville, ou mesmo das nossas jabuticabas, nativas em geral, dependendo da região, esse efeito não ocorre. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando forem tratar a madeira morta, em algumas situações como essa, para não criar uma coisa assim, um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio visual. Como é que você vai explicar, por exemplo, uma jabuticaba com um efeito muito branco, se ela não é de uma região que tem nevasca, neve ou alguma situação que pode ocorrer aquele efeito branco? Em algumas plantas do nosso Nordeste, esse efeito branco acontece por conta da rigidez e da seca da região. E muitas vezes por conta até mesmo de ventos fortes, né? Pode ocorrer essa situação. Normalmente essa situação vai ocorrer mais em plantas asiáticas, né? Ou plantas que vegetam em regiões que têm um clima muito árido, muito gelado e seco muitas vezes, né? Então pode ocorrer. Como que a gente vai fazer esse tipo de tratamento, né? Primeira coisa, a gente tem que estar preparando o material, né? A forma de preparar o material seria essa. Gin, quanto mais natural a gente puder causar o efeito, melhor. Não deixar aparecer aquele efeito causado pela mão humana. Então ele tem que ser bem, vamos dizer assim, bem natural, o mais natural possível. E uma das formas da gente fazer ele bem, mais natural possível é com alguns alicates de gin, né? Eu acho que boa parte do pessoal já conhece. Tem inclusive o alicate que a gente usa muitas vezes para manusear o arame. Com esse alicate, a gente pode causar esse efeito natural. Vamos colocar assim, olha, seria tirando a fibra, né? Deixando a fibra sair naturalmente, ó, dessa forma, tá? Isso vai causar um efeito mais natural possível, tá? Existem as ferramentas elétricas que podem ajudar também nesse tipo de trabalho, né? Como a Dremel, né? A mini retífica, a micro retífica, a retífica mesmo em si, ela pode estar ajudando com algumas ferramentas, né? Com algumas fresas, ela pode estar ajudando nesse tipo de trabalho, tá? Mas o certo é fazer isso aqui, ó, tirar fibra por fibra. Porque muitas vezes a ferramenta elétrica ela acaba causando um efeito muito artificial em cima do trabalho, né? Então, o que a gente pode estar fazendo com a ferramenta elétrica, a gente está tirando o excesso e depois vir com o alicate de gin para dar aquele acabamento, aquele refinamento final, aquela situação, parecer mesmo que foi o efeito de um trabalho assim da natureza em cima daquela madeira morta.
Só que, como eu falei para vocês, se a madeira morta não for tratada, ela vai apodrecendo, apodrecendo, até sumir e estragar o trabalho. Então existem, o que a gente vai estar usando para proteger essa madeira morta, nesse caso aqui, vai ser a cauda sulfocálcica. Aquela que o pessoal usa, como eu já comentei, para combater pragas, para prevenir, né, pragas, como ácaros e alguns outros insetos. Então, o ideal é vocês estarem usando essa cauda, vamos colocar, nós vamos usar ela com um pincel. Tá? Pincel comum. Pincel que vocês podem comprar em papelaria, depósito, casa de material de construção, né? Esses locais a gente pode estar encontrando esse material. Esse pincel também não precisa ser um pincel muito caro não, viu gente? E depois que a gente acaba de usar, se não lavar bem esse pincel, esse material estraga, porque a cauda sulfocálcica é bem corrosiva. Inclusive é bom lembrar vocês aí, quando forem armazenar a cauda sulfocálcica, cuidado para não armazenar ela em garrafa PET. Porque muitas vezes ela também corrói o PET, viu? A garrafa, viu? E pode ter, dependendo do lugar, o cheiro é muito desagradável, tá bom? Existem também outros produtos que a gente pode estar usando. Por exemplo, nas nativas, pode estar se usando também o osmocolo, tá? A vasina líquida. Ó. Só que o uso dessa vaselina é um pouco mais complicado. Vocês têm que aquecer ela primeiro antes de fazer o uso. Só que nesse aquecimento, muitas vezes, pode ocorrer dela pegar fogo, tá? Eu recomendo para o pessoal que já tiver um pouco mais de experiência, né, com o produto, ou se quiserem fazer a experiência, tomem alguns cuidados. Tá bom? O que acontece? Muitas vezes essa cauda sulfocálcica, a gente vai estar passando ela muitas vezes 2 vezes por ano para proteger a madeira, tá? Porque com o tempo ela vai perdendo o efeito dela, ela vai acabando. Então o ideal é passar 2 vezes por ano. Talvez se precisar passar mais vezes, pode passar até mais vezes, tá? Ó, só para mostrar para vocês aqui como é que é feito o trabalho a preparação do galho do gin, né? O gin, para aqueles que não sabem, é aquele galho morto ou é um galho que pode ter sido atingido por um raio ou algum acidente natural, né? Chama-se galho, é o gin. Esse que eu estou fazendo aqui, na verdade, é o shari, ó. Um pequeno gin, aliás, na verdade, 2 pequenos gin e o shari, que é aquela madeira morta que a gente vai tratar. Não dá para ver por conta da distância, mas existem muitas fibras, né? Então a gente tem que tentar tirar essas fibras seguindo o próprio veio da planta, para causar um efeito bem natural. Ó. A gente vai tirando aos poucos para causar um efeito bem natural. Fica até mais bonito o trabalho, né? Depois que a gente termina de fazer esse tipo de trabalho, o que a gente faz? A gente pega um acendedor de charuto, né? Ó, esse é do pequeno. Não é uma marca muito boa não, viu gente? Me arrependi de ter comprado. Existem produtos melhores. Eu ainda não consegui encontrar, mas existem melhores, viu? Esse aqui ele tem um pequeno probleminha. Ele não está acendendo. Mas a gente providencia isso. Acendeu. Ideal depois, quando faz esse trabalho aqui, olha, de refinamento, é dar uma queimada. Sempre também tomando cuidado quando for fazer essa queima, para não queimar muito as folhas, tá? O veio vivo da planta ou a folhagem. Isso aqui é para a gente queimar toda aquela rebarba que ficou, olha. Tenta não focar muito a chama do maçarico num ponto só. Procure trabalhar sempre assim, olha. Circulando o maçarico para não ter aquele bolsão de calor. Tá? Ó. Isso vai dar um efeito muito bonito também, tá vendo?
ser aquele outro maçarico que tem uma chama maior, que ele também já não é muito bom para esse tipo de trabalho, não, que ele pode criar um bolsão de ar quente muito grande e acabar queimando a massa verde da planta. O ideal é um maçarico pequeno, né? Como eu falei para vocês, um acendedor de charuto. De preferência procure um material de boa qualidade, viu? Muitas vezes esses maçaricos vendidos por aí, na hora que a gente for mais precisar deles, eles podem não tá disponível, hein? Esse aqui ainda está quebrando o galho, ó. Isso é muito importante quando vai fazer o trabalho de madeira morta, que é para justamente fechar bem os poros, né? Fechar bem as fibras da madeira, para poder a gente estar executando o trabalho. E muitas vezes cauterizar, por exemplo, alguma situação em que o galho está verde, e para não haver perda de seiva, a gente pode estar fazendo também essa queima, tá bom? Uma queimada. Em seguida a gente vai pegar uma escova de ferro, né? Uma escova de aço. E limpar. Tirar toda aquela fuligem. Agora só para lembrar para vocês, como a cauda sufocáustica ela é veneno, né? Então, a melhor coisa é a gente prevenir, né? Evitar que ela caia muito em cima do substrato. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Pega uma proteção. Dê uma agitada na cauda antes para poder misturar bem a cal, né? A quantidade para esse tipo de trabalho é muito pequena. Recomendação, deixa sempre tampado e num lugar bem protegido, tá? Vou até passar ela para o lado de cá, ó, para evitar qualquer tipo de acidente. Então agora a gente vai pegar o pincel. Podem dar várias mãos, viu? Até 2 ou 3 mãos para dar aquele efeito branco bonito, viu? O ideal é fazer isso quando o sol está bem quente. Se a fibra estiver muito seca também, vocês antes de fazer esse trabalho, vocês podem dar uma molhada, pegar um pincel úmido. Pode pegar o pincel úmido e dar uma molhada antes de usar a cauda. Que vai ajudar também ajudar a cauda sufocáustica a aderir melhor à madeira, tá? Com o sol quente, vocês já vão ver o efeito bem rápido, né? Como eu faço meu trabalho na parte da manhã, que é a parte mais sossegada do dia, vai ser meio difícil. Depois só com o tempo que eu vou estar podendo mostrar para vocês. De qualquer forma, eu vou deixar ela aqui de lado e vou falar um pouco sobre a primavera também, sobre a bougainvillia, né? Deixa ela pegando um pouco de colorido ali. Bom, talvez alguns de vocês já conheçam, né, a primavera ou a bougainvillia, é uma planta nativa. Ela também tem um grande problema, que é apodrecer muito rápido a madeira, né? O certo procura estar sempre fazendo uma boa limpeza, que ela apodrece muito rápido, tá? Totalmente diferente dessas outras plantas que eu estou mostrando ali. O junípero, por exemplo, a madeira dele já é uma madeira mais dura. A primavera não, ela apodrece muito fácil. Então a limpeza vai ajudar a gente a conservar. Tá? Pega a escovinha de aço, ó, pode ser ter uma escova maior, dependendo do trabalho que for ser feito. O ideal é que vocês tentem mostrar o
máximo possível um efeito natural, tá? Nesse caso aqui também vocês poderiam estar usando a retífica, a micro retífica, para fazer esse tipo de trabalho. Aí vai depender da habilidade que vocês têm com a ferramenta própria para isso, a fresa própria para esse tipo de trabalho, né? Lembrando vocês também que o trabalho com retífica e micro retífica, eu vou estar mostrando uma outra oportunidade, eu vou estar mostrando para vocês como é que se trabalha com elas, tá? Ó. Como eu falei para vocês, né, é uma planta nativa, a região geralmente onde ela vegeta não vai ocorrer aquele efeito muito branco, né, por conta do clima que a gente tem e o local onde ela vegeta. Então a gente tem que tentar colocar um produto que não chame muita atenção, que proteja a madeira e que cause um efeito natural no trabalho. Não adianta eu colocar a cauda sulfocáustica aqui, que não vai ser um efeito natural nela, tá? Primeiro que ela não é de região árida, ela é do nosso centro-sul aqui do Brasil, né? Ela vegeta do sul do Brasil até mais ou menos Minas Gerais, Goiás. Eu não sei se eu não desconheço, por exemplo, outra região mais para cima, né? Pode ser que ela vegete também, não de maneira natural, talvez, né? Então, o importante é fazer sempre esse trabalho. A primavera já é um caso à parte, né? Como eu comentei com vocês, essa limpeza deve ser feita mais vezes ao ano, tá? Porque como ela tem a madeira muito mole, ela apodrece muito fácil. Então, se vocês puderem fazer até 3 ou 4 vezes por ano essa limpeza, vai ser muito bom, porque senão ela vai apodrecendo demais a madeira. Tanto quando forem fazer a rega, evitando de estarem molhando demais essa madeira morta aqui, para que ela não apodreça mais depressa, tá? Ó. Se vocês verem um limo, algum musgo, esse tipo de coisa que pode apodrecer mais ainda a madeira, o ideal é estar sempre tirando. Ó. Pode até usar um pincel comum para tirar qualquer outro resíduo, tá? Nesse caso aqui, o uso do osmocolor vai ser o mais indicado, tá? Vocês podem estar usando também a vaselina, o stem impregnante também, ele pode ser usado, tá? Para proteger a madeira morta. Ou algum outro produto que proteja a madeira morta sem prejudicar a planta, tá? Procurem também, sempre quando for fazer a limpeza, tentem acompanhar o veio da planta, para não fazer um trabalho muito artificial, tá? Se o veio vai subindo, então a gente ou sobe ou desce tentando acompanhar. Nunca da lateral, porque senão acaba causando um outro efeitozinho, um efeito mais artificial. Aqui, ó. Aqui a gente acaba descobrindo bem os veios da planta, tá? E a gente consegue fazer um trabalho muito melhor, tá vendo? Se for o caso também, se precisar queimar para limpar alguma rebarba, pode ser feita a queima também, tá?
para lembrar o pessoal aí, olha, nosso colega, o Renato Bocabello, ele está com um curso online muito bom, falando sobre coníferas, tá, o pessoal? Aqueles que tiverem interesse em aprofundar um pouco mais o conhecimento em coníferas, procurem entrar lá no Estúdio Bocabello e conversa como é que faz para entrar, fazer o curso online. Muito bom, viu, galera? Vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre essa espécie. Pinheiro negro, juníperos em geral, pinheiro vermelho e algumas outras espécies também que ele acaba comentando. Vale a pena vocês conhecerem o trabalho dele. É um trabalho muito bacana, viu? Muito aprofundado, ele é muito técnico no que ele comenta, tá? Aquele pessoal que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as coníferas, tá aí a dica, tá? Lembrar também o pessoal aí que no final do ano, olha, se Deus quiser e essa pandemia acabar, nosso colega Dorian Nash também vai estar organizando um evento, uma exposição de bonsai lá na Vila Mariana, no Instituto Toshig, tá? É só vocês acompanharem pelo Facebook. Espero que essa pandemia acabe logo. Vocês já viram que a primavera dá mais trabalho para fazer a limpeza do que o junípero, né? Também quando vai se fazer esse trabalho, corpo de madeira morta, o ideal é vocês passarem umas duas mãos. Passa a primeira mão, deixa a primeira mão secar, depois você vem com a segunda mão, vai ficar um trabalho bacana, tá? Bom sempre agitar também o produto, né? Esse osmocola vocês podem estar encontrando também em casa de tintas, né? Não é muito fácil de encontrar não é em qualquer casa de tinta que vocês vão estar encontrando ele não, tá? Vocês vão encontrar mais em casa especializada mesmo em tintas. Também não precisa ser embalagem muito grande não, pode ser embalagem desse tamanho ou até menor, dependendo do número de plantas que vocês têm para fazer esse tipo de trabalho.
quando a madeira está muito seca, ela absorve mais a tinta. Então muitas vezes passar umas 2 ou 3 mãos vai dar um efeito muito bacana na planta, tá? Aí já vou mostrar para vocês já como é que ficou, tá? Ele não causa aquele efeito tão artificial que vai causar, por exemplo, a cauda sufocáustica, que não é, como eu comentei para vocês, não é uma planta que tem esse tipo de situação. Se consegue aparecer melhor para vocês como fica, tá? Depois também pode ser limpa também todo o restante do tronco da planta. Procure uma outra escova também para fazer, para não machucar demais a casca da planta. Isso que seria o caso da proteção de madeira morta, que eu comentei que seria o nosso assunto de hoje, tá? Vou pedir novamente para o pessoal que estiver assistindo, dar aquele joinha, faça o comentário a respeito do trabalho. Se quiserem colocar algum tipo de sugestão, eu também vou agradecer, porque muitas vezes eu estou fazendo o meu trabalho, muitas vezes eu nem vejo o que acaba acontecendo, né? Às vezes não dá tempo, né? O pessoal que quiser dar qualquer dica, perguntas, tá? Vocês podem ficar à vontade. Eu sempre que eu puder, eu vou estar respondendo de acordo com o meu tempo e de acordo com o assunto que foi comentado, que foi passado aqui para vocês, tá bom? Para vocês terem uma ideia de como que ficou, né? Vou aproximar um pouco mais ela, que vocês conseguem ver melhor, tá vendo? O uso do Osmocolor, ele dá um efeito, vamos colocar, mais bonito até. Não dá aquele efeito tão artificial que nem, por exemplo, a cauda sufocáustica iria dar nesse tipo de espécie, né? Que seriam as nativas. É importante vocês também, como eu falei para vocês e sempre falo, né? Vocês conhecerem o habitat natural da planta, para saber como que ela se comporta. Isso vai ajudar muito, por exemplo, quando vocês forem fazer um tipo de trabalho, não correr aquele risco de, vamos dizer assim, não correr aquele risco de fazer uma coisa errada, né? Por exemplo, como eu comentei para vocês, aí, a cauda sufocáustica a gente vai usar em coníferas, por conta da região onde elas vegetam. Plantas que vegetam em clima tropical, dependendo da região, nunca vai acontecer aquela situação que eu passei para vocês. Vou até mostrar para vocês como ficou, né? Ó, já começou. Ele já começou a ficar naquela situação lá, bem branco, né? Então a gente pode estar passando uma segunda mão. Dar mais uma protegida aqui para não cair, para não correr o risco de cair. Passo uma segunda mão. Procure não ensopar demais o pincel também não, para não correr o risco dele escorrer e ir direto para o substrato, tá, pessoal? Ó, a proteção muitas vezes já vai ajudar. Ah, mas é pouca coisa. É pouca coisa hoje, mas se você fizer sempre, uma hora que você errar a mão, vai ser muita coisa. Esse tipo de trabalho aqui, a tinta látex ou outra coisa não vai dar esse mesmo efeito, tá? Vai proteger a madeira sim, mas não vai dar o mesmo efeito que a cauda sufocáustica, tá? Se por acaso perceber que começou a escorrer, você puxa de baixo para cima e joga fora, tá? Ó. Espero que vocês tenham entendido bem, tenham tirado alguma dúvida, né, a respeito do trabalho de madeira morta, tá? Como se trata a madeira morta nos juníperos e nas coníferas em geral, como se trata a madeira morta nas nossas nativas
e saber identificar, por exemplo, a região onde ela vegeta. Muitas vezes em algumas plantas, e muitas plantas do Nordeste, por exemplo, a Caliandra espinosa mesmo é uma delas, que vocês podem estar usando, fazendo uso da cauda sulfocáustica para proteger a madeira morta. Porque a região onde ela vegeta, geralmente é região bem árida. Então a aridez acaba dando esse efeito parecido com esse de cá. Então vocês podem estar usando a cauda sulfocáustica também nessa situação, tá bom? Se forem usar a cauda sulfocáustica em plantas nativas, aquele pessoal que já conhece, talvez conheça aquela tinta nanquim, pingue algumas gotas na cauda para não causar aquele efeito muito branco na planta, porque senão acaba se tornando muito agressivo, tá bom? Mais uma vez eu fico grato a todos vocês e espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração, né, esse pequeno trabalho, e fico aguardando vocês no próximo trabalho. É só dar um link, dar uma curtida e dar uma compartilhada lá, pessoal. Um abraço para vocês e um bom Dia das Mães para vocês também, tá bom? Tchau, tchau!